Pessoal, o hipotálamo, ele é como se fosse ali o nosso, como é que eu posso dizer? Ali de uma forma bem prática para vocês, é como se fosse o administrador do nosso corpo, né, Guilherme? Então, é lá no hipotálamo que está localizado, por exemplo, o nosso centro de regulação do apetite, né? É lá no hipotálamo que está centralizado os nossos controles de termogênese, de lipólise, né? Grande parte do nosso metabolismo depende do hipotálamo. O hipotálamo é como se fosse o centro homeostático do nosso corpo, ou seja, ele é um grande responsável por manter o nosso equilíbrio fisiológico. Inclusive, quando a gente fala da secreção ali, da liberação de testosterona, tudo começa no hipotálamo. Então, o hipotálamo ele recebe uma informação até mesmo dos níveis de testosterona. Então, ó, quando os níveis de testosterona estão altos, né, quando a testosterona está alta, o hipotálamo ele recebe essa informação e ele diminui. Não vou começar ao contrário, vamos começar de novo. Ó. Quando os níveis de testosterona estão baixos, quando eles reduzem, o hipotálamo ele recebe essa informação e aí ele secreta o GNRH. E esse GNRH vai atuar na hipófise anterior, aumentando a secreção de LH e de FSH. São dois exames que a gente pode solicitar no nosso dia a dia de consultório. O LH ele vai atuar lá nos testículos, nas células de Leydig. E quando o LH toca nessas células, ele vai aumentar a atividade aqui nessas células. Então essas células elas vão começar a produzir e a secretar a testosterona, certo? E aí essa testosterona ela aumenta no sangue, na corrente sanguínea, a testo vai aumentando. E aí quando a testo aumenta, o hipotálamo ele recebe esse feedback negativo ali, diminuindo a secreção de GNRH, consequentemente o estímulo à hipófise, reduz os níveis de LH, e aí ele vai controlando, né? Existe esse controle por meio de feedback, né? O hipotálamo ele vai recebendo, opa, tá está alto, vamos diminuir um pouquinho a produção, opa, tá baixo, vamos aumentar um pouquinho a produção, e aí você tem esse mecanismo por meio de feedbacks. Por isso que quando você utiliza uma testosterona exógena, então quando você vai lá e faz um ciclo com Durateston, ou com deposteron, ou com oxandrolona, que é o DHT, né, que é o derivado de testosterona, quando você faz um ciclo com enantato de testosterona, quando você usa uma testosterona exógena, sintética, essa testosterona ela aumenta na corrente sanguínea e o hipotálamo recebe essa informação e ele vai inibir a produção. Só que essa testosterona ela está aumentando não porque o testículo está produzindo, mas ela está aumentando de forma artificial. Então o hipotálamo ele fica recebendo esse feedback negativo por muito tempo e isso pode prejudicar essa sinalização. Quando é que você vê que uma pessoa que toma testosterona, ela ficou com o eixo inibido? O LH e o FSH, eles dão muito baixos. Você vai perceber que quando a pessoa está usando a testosterona, sabe como é que você sabe que a pessoa está usando a testosterona? Quando o LH e o FSH estão muito baixos e a testosterona está alta. Então, ou seja, para a testosterona normalmente ficar alta, o LH e o FSH tem que estar atuando, tem que estar esses dois no nível adequado. Se esses dois aqui não estão no nível adequado, a nossa testosterona ela reduz também, porque o LH é que aumenta a produção de testosterona. Então, se o LH vai ficando baixo, a nossa produção de testosterona diminui, a nossa testosterona sanguínea diminui também. Se eu usar uma testosterona sintética, se eu aplicar ali a testo, o meu LH vai baixar. Por quê? Porque a minha testo está alta, então não vai ter o LH, só que a minha testo vai estar alta, certo? E aí muitas vezes o que é que acontece? Ó? Dependendo da maneira que essa testosterona foi retirada, pelo tempo que foi utilizada, se o paciente ele fez um bom acompanhamento com o médico que é responsável, que entende, dependendo do que ele fez ali, junto com aquele tratamento de testosterona, pode ser que ele tire a testosterona e o LH continue bem reduzido, continue baixo, né? Ele realmente fique de forma significativamente reduzida. E aí aquele paciente ele tira a testo, mas a testosterona não volta a subir, o testículo não volta a trabalhar e aquele paciente ele desenvolve então um hipogonadismo, certo? Então isso é muito comum de acontecer em praticantes em pessoas que utilizam aí, que fazem a terapia hormonal, principalmente quando elas estão mal orientadas, que é a grande realidade hoje, né? Criou-se todo um mercado ali em volta da prescrição aí
de testosterona, então você tem muitas pessoas que acabam utilizando de forma irresponsável, de forma mal orientada e desenvolvem depois aí uma inibição nesse eixo hormonal. Mas, Davi, a gente pode atuar como nutricionista nesse eixo hormonal, a gente pode aumentar de forma natural a testosterona dos nossos pacientes, a gente consegue estimular isso através da nossa prática clínica? Com certeza sim, com certeza a gente consegue e eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona, tá certo? Então, uma pequena classificação aqui dos hormônios, a gente tem os andrógenos, certo? Que é a testosterona, o DEA, que é a dihidro, inclusive vocês já devem ter visto alguém tomando DEA aqui, e a gente tem o DHT também, que é a dihidrotestosterona, progestágenos, progesterona, e tem os estrógenos, por exemplo, o estradiol, a estrona e o estriol. Olha só, a testosterona ela pode sofrer ação de duas enzimas diferentes e pode virar DHT, a dihidrotestosterona, ou o estradiol, certo? Então ela pode sofrer ação aí da aromatase, por exemplo, e virar o estradiol. E aí o que acontece, pessoal, é que essa testosterona, ela também ela pode ser transportada no nosso sangue através de uma proteína chamada de SHBG, certo? Uma proteína ligadora de hormônios sexuais, certo? O SHBG a gente também pode solicitar no exame. Se ele tiver alto, eu vou ter pouca testosterona livre. A testosterona ela também pode estar sendo transportada pela albumina na nossa corrente sanguínea. O que é que acontece, ó? Quando a testosterona ela está sendo transportada pelo SHBG, essa testosterona ela fica inativa. Ó. 60 a 80% da testosterona transportada pelo SHBG ela é inativa. A testosterona que realmente é ativa é a testosterona livre, tá certo? É a testosterona que realmente, de fato, ela tem uma atividade, certo? Cerca de 20 a 40% da testosterona está sendo transportada pela albumina, certo? 60 a 80% pelo SHBG e tem de 1 a 2% a testosterona livre. Só que a forma mais ativa é a testosterona que está sendo transportada pela albumina e a testosterona livre, tá certo? Então, muitas vezes isso acontece principalmente em mulheres. Normalmente, a testosterona total, ela é diretamente proporcional com a testosterona livre no homem. Hoje a gente está falando de homens, a gente está dando uma aula específica de homens. Normalmente a testosterona livre, quando está alta, é porque a testosterona total está normal ou está alta também. Dificilmente você vai pegar um caso de um paciente homem que tem uma testosterona total alta ou normal e a testosterona livre tá baixa. Dificilmente isso acontece. Normalmente elas são proporcionais. Agora tem muitos casos em mulheres que a testosterona total tá boa e a testosterona livre tá horrível. Por exemplo, quando a mulher ela usa anticoncepcional. O anticoncepcional ele aumenta a SHBG e aí você tem pouquíssima testosterona livre. É o que acontece aí com as mulheres que estão em uso de anticoncepcional, por exemplo.